Você vaporiza e sabe que funciona. Você definitivamente se dá melhor com a vaporização do que com óleo. Mas em algum momento, talvez na última semana, talvez agora, bateu uma dúvida. E se tivesse um jeito melhor? Quem sabe sem a fumaça? Quem sabe sem o vaporizador na bolsa? Quem sabe sem o preconceito de quem não entende? Ou talvez você simplesmente queira sentir esses efeitos durante o dia, no trabalho, no trânsito, na reunião, sem ter que parar tudo e vaporizar. Se alguma dessas frases fez sentido, esse vídeo foi feito exatamente para você. Mas antes de eu ir direto para a solução, eu preciso te contar o que os estudos falam sobre a vaporização, porque entender o problema é o que vai fazer você escolher melhor. Então fica aí, que é logo depois da vinheta. Eu atendo muitos pacientes que eram fumantes e migraram para a vaporização. E sim, a diferença é real e muito positiva. A vaporização não produz combustão. Isso significa menos alcatrão, menos monóxido de carbono, menos dano direto ao tecido pulmonar. Estudos mostram que usuários que trocaram cigarro pelo vaporizador relataram melhora significativa nos sintomas respiratórios. Menos tosse, menos irritação, menos muco. Além disso, sem o calor extremo da combustão, sem olhos vermelhos crônicos, sem a litose, sem a fumaça que fica na roupa. Até aqui, a vaporização ganha da fumaça em todos os critérios, certo? Certo. Mas a história não termina aí. Dois estudos publicados, uma pela Universidade McGill e outra pelo Respiratory Research da Spring Nature, mostraram algo que precisa ser dito. O vapor da cannabis, mesmo sem combustão, contém compostos que podem alterar a expressão genética de células pulmonares em vias associadas à inflamação, o estresse oxidativo e, em tese, câncer. Pesquisadores observaram que a exposição ao vapor gera respostas celulares comparáveis ao do cigarro convencional. Atenção, a gente não está falando de certeza de dano, estamos falando de sinais de alerta que a ciência está começando a levantar. Além disso, dependendo da temperatura do vaporizador e da frequência de uso, o impacto nos tecidos bucais e pulmonares pode ser muito relevante. O vapor quente ainda é quente, mesmo que controlado. E tem outro fator que poucas pessoas consideram: o preconceito social. Muitas pessoas ainda confundem o uso vaporizado com o uso fumado, e isso gera situações constrangedoras. No trabalho, na família, em ambientes públicos, que podem comprometer a adesão ao tratamento. Então, o que eu vejo na minha prática? Pacientes que querem os benefícios, alívio da dor, controle da ansiedade, qualidade do sono, mas que não querem mais o ritual da vaporização, porque, dá trabalho, né? Eu entendo isso completamente, então vamos falar da solução. Para entender o porquê que as gummies são uma alternativa tão interessante, você precisa entender como seu corpo processa a cannabis dependendo da via de consumo. Quando você vaporiza, os canabinoides entram pelo pulmão, direto pela corrente sanguínea. O efeito começa de 2 a 10 minutos e pode durar entre 2 a 4 horas. Rápido e eficiente. É ótimo para crise de dor, episódios de ansiedade, mas quando você ingere cannabis, seja por gummies, cápsulas ou qualquer forma oral, o caminho é completamente diferente. Ela passa pelo estômago, chega ao fígado e aí acontece algo fascinante do ponto de vista farmacológico. O delta-9-THC, ele é convertido pelo fígado em 11-hidroxi-THC, e o 11-hidroxi-THC é aproximadamente 10 vezes mais potente que o THC original e cruza a barreira hematoencefálica com muito mais facilidade. Qual que é o resultado disso? Um efeito que demora mais para chegar, geralmente entre 30 minutos a 2 horas, mas que dura entre 4 a 8 horas, podendo chegar até 12 horas, dependendo da pessoa e da sua dieta. Isso muda completamente o que é possível fazer com o tratamento. Para quem precisa de um alívio que dure o dia inteiro, uma dor crônica, uma ansiedade contínua, um bruxismo que começa no trabalho, a via oral não é inferior à inalada, é superior, porque o efeito sustentado é exatamente o que esse perfil de paciente precisa. Recentemente observei a maior causa das dores do bruxismo e da insônia dos meus pacientes. Tá no trabalho, na rotina exaustiva, no estresse acumulado e naquela tal jornada lá 6x1 que deu muito o que falar. Então eu acabei desenvolvendo alguns protocolos pensando nisso. Suporte durante o dia, para que a noite venha mais leve. A lógica é simples, se você tiver um dia mais tranquilo, você vai precisar menos para dormir. Mas Luiz, as gummies não é só óleo em formato de jujuba? Não. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabem. Existem muitas categorias de gummies e elas vão muito além disso. Elas são compostas por perfis de canabinoides que ajudam a sanar diversas questões do nosso dia a dia, desde ansiedade, exaustão, sono, dores crônicas e até para dar forças para aquela social ali no final do dia. Inclusive, tem gummies que mimetizam as strains, ou seja, que reproduzem o perfil completo de uma planta específica, incluindo não só o THC, mas todos os terpenos, flavonoides e canabinoides menores da planta. E para entender por que isso importa, eu preciso te apresentar dois conceitos. O primeiro, o efeito entourage.
A ciência vem confirmando, especialmente nos últimos anos, que os efeitos terapêuticos da cannabis são muito maiores quando os compostos trabalham juntos, canabinoides, terpenos, flavonoides em sinergia, do que quando qualquer um deles age separado. Um estudo publicado pelo Scientific Reports mostrou que terpenos amplificam a ação dos canabinoides no sistema endocannabinoide, possibilitando os efeitos terapêuticos sem precisar aumentar a dose. Os pesquisadores da Universidade do Arizona também identificaram que os terpenos da cannabis têm ação analgésica independente, com potencial comparado à morfina em modelos de dor, mas com menos efeitos colaterais. O que nos leva ao segundo, os terpenos. Os terpenos têm perfis próprios. Deixa eu te apresentar os principais. Limoneno, aroma cítrico associado à elevação de humor, redução de ansiedade e bem-estar. O mirceno, aroma terroso, propriedades sedativas, anti-inflamatórias, relaxamento muscular. O pineno, aroma de pinheiro, associado a foco, alerta, neuroproteção. O cariofileno, aroma apimentado, age diretamente nos receptores CB2, anti-inflamatório e analgésico. O linalol, aquele aroma floral da lavanda, associado à ansiedade, insônia e estresse. Então, uma gummy que reproduz uma strain sativa rica em limoneno e pineno vai te dar energia, foco, bem-estar durante o dia. Uma gummy com perfil índico, mirceno e linalol, vai te dar relaxamento muscular e suporte para o sono durante a noite. É como ter o perfil completo da planta comprimido numa goma, com controle, dose, com previsibilidade de efeito, sem fumaça, sem vapor e sem ritual. Agora deixa eu te contar sobre uma paciente minha. Ela usa cannabis medicinal vaporizada há 2 anos. Veio até mim para fazer uma migração gradual. Queria diminuir as flores e ganhar mais cobertura durante o dia. Afinal, vaporizadores não duram para sempre e as flores de qualidade também são caras. A gente começou um protocolo com 3 gummies diferentes, testando uma a uma e documentando tudo numa tabela de efeitos. Eu analiso o COA, que é o certificado de análise de cada produto, antes de qualquer indicação que eu faço, tá? Então, o COA traz a composição completa, canabinoides, terpenos, flavonoides e também a análise de pesticidas e metais pesados. É o documento que me diz o que aquela gummy vai entregar no corpo do meu paciente. E por isso é muito importante que outra empresa independente faça o COA dos produtos, para dar mais confiança. Tem muitas empresas no mercado que fazem os produtos e ainda elaboram o próprio COA. Eu não estou sendo rigorosa demais, já teve casos de pessoas que vieram a óbito devido à contaminação de produtos de cannabis, então é um cuidado super necessário. Não é só porque é importado que você deva confiar cegamente. Mas voltando à minha paciente, na primeira semana a gente trabalhou com uma gummy da genética Pineapple Express, que tem uma combinação de canabinoides e compostos aromáticos que favorecem uma experiência mais leve, energizante e equilibrada, ideal para períodos diurnos para quem busca mais exposição ao longo do dia. Na segunda semana, a gente utilizou a gummy da genética Jack Herer. Essa, além da sensação de energia e bem-estar, esse perfil é associado a maior clareza mental, foco e produtividade, o que se torna uma opção interessante para pacientes também neurodivergentes. Já na terceira semana, trabalhamos com a gummy da genética Green Crap, conhecida por um perfil marcadamente energizante. A combinação de canabinoides e terpenos costuma proporcionar uma sensação de vigor, de motivação e disposição superior a Jack Herer. Inclusive, essa paciente eu já acompanho há 2 anos e por saber do seu histórico, eu tenho total segurança em conduzir esse procedimento de avaliação da melhor gummy, para o seu caso. Então aqui vale ressaltar que não é todo mundo que conseguiria tolerar uma gummy de THC. As doses são muito individuais. O que é um santo remédio para ela, para você pode ser uma experiência bastante traumática. Ô, gente, estou vendo. Isso porque o THC é bifásico. Em baixas concentrações, ele é benéfico e pode ajudar com a ansiedade, dia a dia, mas em doses altas, ele pode desencadear crises de ansiedade. E o que seria alta ou baixa? Você não sabe. Então, muito cuidado e sempre faça isso com auxílio profissional. Se você ainda não tem esse apoio, meu contato está aqui na descrição e vai ser um prazer te ajudar. Também introduzi uma gummy de uso noturno para ajudar na indução do sono e relaxamento. Nesse caso, não é uma gummy de strain, mas sim uma gummy formulada com os compostos que eu quero. Como as demais já são ricas em THC, eu optei por uma livre de THC para diminuir esse acúmulo de THC no organismo. Nós também utilizamos um software que eu mesma desenvolvi e ele foi fundamental para ajudar a modular os efeitos percebidos e tomar as atitudes mais coordenadas. Qualquer hora eu faço um vídeo também sobre ele para vocês conhecerem. Então partimos da dose diária que ela já estava sensibilizada, mas ainda assim com muita cautela. E conseguimos efeitos bastante controlados e satisfatórios. Depois de acompanhar as 3, os resultados foram claros. Além dos benefícios reportados, mais disposição, menos ansiedade, melhor qualidade do sono, o paciente simplesmente não sente mais tanta necessidade de vaporizar.
O consumo de flores foi reduzido de forma progressiva desde que ela iniciou as gummies. E sabe quanto isso gerou de economia para ela? Mais de R$ 1.000 por mês. Um protocolo de gummies para um mês vai custar em média R$ 330. A marca que eu indiquei enviou direto dos Estados Unidos com frete facilitado e uns descontos interessantes. Fora que também tem representante oficial aqui no Brasil que dá total assistência, então foi um processo bem tranquilo. Outro achado interessante é que uma das gummies funcionou muito melhor que as outras testadas, mesmo elas possuindo exatamente a mesma quantidade de THC. Isso pode ser perfeitamente compreendido quando entendemos que o THC e CBD não são tudo. Isso seria o mesmo que perguntar qual peça do motor que faz o carro andar. Quando falamos de cannabis, não há como atribuir efeitos a um componente isolado, mas sim no conjunto dos componentes. Não só no conjunto químico, mas também na adaptação do seu organismo. Mas antes de você ir correndo comprar gummies na internet, eu preciso reforçar algumas coisas importantes que eu falei por aqui. A via oral é menos previsível que a inalada. A biodisponibilidade oral varia de 4% a 20%, dependendo do produto, do metabolismo de cada pessoa e se a gummy foi ingerida também com alimentos gordurosos ou não. Aqui até uma desbiose pode interferir. Isso significa que duas pessoas tomando a mesma dose podem ter experiências muito diferentes. Além disso, o 11-hidroxi-THC, aquele metabólito mais potente que o fígado produz, pode causar efeitos muito intensos e desconfortáveis para quem não sabe o que espera. E a demora no início do efeito faz com que muita gente cometa um erro clássico. Não senti nada, vou tomar mais uma. Aí os dois chegam juntos ao mesmo tempo e dão um efeito catastrófico. Por isso, o meu protocolo começa sempre com quem já conhece a própria dose. A migração de óleo e vaporização para gummies é muito mais segura do que começar do zero, justamente porque o paciente já entende como o próprio corpo responde. Faça sempre com acompanhamento profissional. Esse mundo é complexo, eu mesmo estudo todos os dias e sempre tem coisa nova. Não porque você não seja inteligente o suficiente, mas porque errar aqui não é como errar a dose de um suplemento. Aqui tem consequências e elas podem ser bem chatas. Então, para resumir, a vaporização é melhor do que fumar. Isso a ciência confirma, mas ela não é o ponto final da sua jornada. Se você quer mais cobertura durante o dia, mais discrição, mais praticidade, menos dependência do ritual, mais economia e menos impactos nas vias respiratórias e bucais, a gummy pode ser o próximo passo para você. Com ciência, com acompanhamento, com segurança. O primeiro passo é marcar uma consulta comigo. Depois da consulta, você vai receber todas as orientações, mais a receita específica para o seu caso. Eu também conecto você com os revendedores oficiais aqui no Brasil, sem risco, porque esse mercado está cheio de golpe também. Depois disso, a autorização da Anvisa. Eu tenho um vídeo de passo a passo aqui que vai estar aqui em cima e na descrição também, tá? Pedido feito e em 15 dias você já começa a utilizar. Se o vídeo te ajudou, deixa aqui um joinha, leva esse conteúdo para quem precisa e me ajuda a alcançar também mais pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades e já adianto que virão muitos e te espero no próximo vídeo.